pessoal, aqui é o Jack e nós estamos em mais uma Homens Fortes, de número 129. 129. Nós estamos aqui no livro meditando. Ó, tem um pin aí. Olha aí, vocês estão ouvindo esse pin aí? Pastor Alexandre Lozado. Seja bem-vindo, Pastor Alexandre Lozado. Muito bom estar aqui. Pessoal, nós estamos comentando aqui o livro, ó, Lutando contra Satanás, o livro do Joel Bick. E nós paramos na semana passada, no início do subtítulo da página 23, Queda e Atividade no Paraíso. Tá? A gente está falando sobre a queda de Satanás. Né? Vamos seguir aqui. Seguindo então de onde nós paramos. Tá? O pecado de Satanás teve sua origem no orgulho. E daí nós vamos ter toda uma discussão, né? Tá, mas o orgulho já não é pecado, então já estava caindo, né? Basicamente é um slow fade, né? Uma queda lenta, né? Cresceu em auto-engano e acabou em ambição rebelde. Essa rebeldia o levou a induzir grande número de anjos para se aliassem a ele, em oposição a Deus. Apocalipse 12:4. Deus então lançou Satanás, bem como todos os anjos rebeldes, do céu para a terra. Volta a citar Ezequiel aqui. Satanás perdeu para sempre a sua posição original como querubim ungido de Deus. Judas 6, que tu citou, né? Como Satanás não podia mais atacar diretamente a Deus, o céu, ele desviou os seus maus intentos contra o homem, coroa da criação de Deus. A atividade de Satanás na história é primeiro relatada em Gênesis 3. É dito que Satanás veio ao paraíso como uma serpente, onde se aproximou de Eva. Usou diversas técnicas para tentar a Eva, do mesmo modo que ainda usa hoje para nos tentar. Então, vamos lá. Algumas técnicas, táticas, né? Primeiro, Satanás colocou ordem de Deus no modo negativo. Perguntou a Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O mandamento não é esse, né? O mandamento é para não comer uma árvore. Né? Então, ele já começa distorcendo o mandamento de Deus. Deus, na verdade, havia dito que Adão e Eva podiam comer de todas as árvores do jardim do Éden, com exceção de uma. Então, o Douglas Wilson disse que o jardim de Deus é um jardim do sim, né? Ele não é o jardim do não. Tipo, o Éden é um jardim dos deleites. Ele é um jardim de infinitos sim e um não. Na verdade, até hoje, né? Tipo, a santidade ela é muito mais... Ela é... Como é que eu posso dizer? Ela é ilimitada. A quantidade de coisas que tu pode fazer. E a quantidade de coisas que Deus disse que não deve fazer é limitado, né? Tu pode fazer muito mais coisas. Tem coisas que nós podemos fazer que nem foram inventadas ainda, né? Mas as coisas que não podemos fazer, elas são limitadas. Deus, na verdade, havia dito que Adão e Eva podiam comer de todas as árvores do jardim, com exceção de uma. Eva corrigiu Satanás dizendo, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, cara, assim, o que tu acha? Dá a impressão que o diabo, ele não sabia qual era o mandamento de Deus. Não sei se tu nota isso. Interessante, nunca tinha pensado nisso. Então, a impressão que eu tenho é a seguinte. O diabo não sabia, mas sabia que tinha algo a ver com a árvore. Ô Pedro, eu com esse copo aqui. Gente, nós estamos aqui junto com o Pedro, o pessoal trabalhando aqui, que nem o pessoal do Jornal Nacional, né? As pessoas estão trabalhando ao redor aqui. Tem um copo ali em cima, ele ficou perturbado com um copo em cima de sofá. Uma superfície. É. Então, eu tenho a impressão, cara, que o diabo sabia que era algo relacionado a algum fruto. Né? Então ele lança esse mandamento ao esmo e Eva conta pra ele, não é isso que a gente não pode. A gente não pode fazer tal coisa. E ali ele fica sabendo. E agora, se ele sabe o que não pode, é ali que ele vai trabalhar. Pode ser. Porque ele não trabalha ali desde o início. Entendeu? Então, eu acho que essa troca ali do mandamento é um pouco que ele não sabia. A impressão que eu tenho. Porque o mandamento, eu creio que ele foi dito a Adão. Sim, foi dito a Adão. Né? Ele não foi dito nem a Eva. Adão era responsável, né? Adão era responsável por ensinar a Eva. Né? Tanto que, pra mim, é problemático quando tá assim, ó. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
disse Deus. Uhum. É tipo a impressão que dá que ela não tem certeza se é isso. Uhum. Cara, Deus disse que não dá pra fazer isso aí. Uhum. Entendeu? Não sei. Pode ser apenas algo meu aqui, né? Eu tenho um sermão que eu falo sobre isso. Depois a gente pode até pesquisar e colocar aqui. Bom, vamos lá. 2. Satanás denegriu a motivação e o caráter de Deus. Aqui é perigoso, cara. Uhum. Ele disse a Eva: é certo que não morrereis. Primeiro teólogo liberal. É. Não é bem assim que diz, veja bem, né? É. Eu tava lembrando de um sermão teu em Neemias, eu também tô pregando Neemias na igreja, né? E aí, eles estão, capítulo 8, eles estão olhando o livro da lei na segunda-feira, depois do culto. E daí eles leem lá que eles tinham que fazer tenda. Nós temos que fazer uma festa das tendas e nós nunca fizemos, fazer tempo que a gente não faz, a gente tem que fazer. O teólogo liberal ele vai olhar assim, não, veja bem, é que a tenda é um sinônimo de proteção, Uhum. de Deus, blá, blá, e eles enxergam literalmente, não, Literalmente. é isso. Não, tem que dizer tanto. Tem que fazer tenda. Exato. Exato. Pessoal, não, mas é que naquela época. Não, tu tem que entender tem que entender o destinatário original. Mas se for assim. Não, tu sabe que esse texto foi escrito aos Coríntios. Uhum. Mas qual foi escrito pra ti? É? Nenhum, então. Nenhum. Se foi assim, todo escrito aos Coríntios, aos Efésios. Né? Me conta uma coisa nova aí, entendeu? Assim, não, porque é uma. Quando tu fala assim, não é pra ser pastora, né? Daí a pessoa, tá, mas por quê? Porque Paulo falou aos Coríntios isso. Tá, mas, então, quando ele fala que o homem tem que cuidar, não é pra se citar com outro homem ali, primeira não, em Romanos 1, então é só pros romanos Só os isso. romanos. Ridículo isso, né, cara? É esse é o argumento que eles usam, na verdade, né? Não, mas é ridículo esse argumento. Sim. Né? Tipo, é engraçado, quando é pra amar todas as pessoas, ele não é só pro judeu. Daí vale pra nós. É, só o sommelier, né? Sommelier de texto bíblico. Exatamente. Satanás é o sommelier de texto bíblico. Satanás é o diabo, o demônio. Mas não foi isso que ele disse. Então, e aqui, ó. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Demoníaco isso, né? Gênesis 3, do 4 ao 5. Satanás procurou impugnar o caráter de Deus, persuadindo Eva a questionar sua bondade. Deus não era bom e justo. Sugeriu, pois restringir a sua liberdade e proibira que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, cara, tipo, o amor, ele precisa de uma adversidade para se manifestar. Uhum. Então, eu digo que aquela árvore ali era uma árvore da oportunidade. Da oportunidade. Adão e Eva tinham a oportunidade de mostrar para Deus como Deus era importante. Dizendo assim, isso aqui deve ser fenomenal, esse fruto. Talvez seja, talvez não. Mas te obedecer é melhor. Uhum. Né? Te obedecer é melhor. Obedecer os mandamentos. A questão nem é esse o fruto, né? A questão é a obediência, né? Ao mandamento. Exatamente. O fruto não tem algo místico nele. Uhum. Né? O Douglas Wilson disse que provavelmente depois eles poderiam comer aquele fruto. Uhum. Era temporário esse mandamento. Eu acredito também nisso. Né? Enfim, os reformados vão falar que era o pacto das obras. Uhum. Aliança das obras. Aliança das obras, né? Eu gosto disso. Não sei. Talvez tu tenha uma outra visão aí, mas eu gosto. Sim, não, eu entendo. Hã? Não, eu entendo. Vamos lá. Então, em segundo, Satanás denegriu a motivação do caráter de Deus. Em terceiro, Satanás disse que o homem poderia ser como Deus. Satanás procurou transferir o seu próprio alvo para a raça humana, quando disse a Eva, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Mas aí que tá, não. Eles eram como Deus. Uhum. Eles eram foram criados a imagem de Deus, né? Ou seja, o diabo estava vendo algo que eles já tinham. Uhum. Né? Em outras palavras, Adão e Eva poderiam decidir por si mesmos o que era certo ou errado e o que eles queriam fazer. Não precisavam ouvir a outros, nem mesmo a Deus. Podiam ser seus próprios deuses. Mas esta era uma meia-verdade, pois poderiam conhecer o bem e o mal, mas jamais poderiam ser como Deus. Satanás também não explicou que sem a graça divina eles não teriam o poder para fazer o bem nem para evitar o mal. Então, aqui, cara, eu acho que entra o cerne da tentação de tu ser autônomo, cara, de tu fazer as coisas do teu jeito, de tu não prestar contas, de tu
enfim, de tu ser Deus mesmo, de tu ser teu próprio faraó, né? Uhum. De tu mandar, das coisas ser do teu jeito, de tu não querer que Jesus reine. Em toda a escritura, meu, há uma linhagem satânica, cara. Tu pode ver, assim, os reis que lutavam contra Israel, eles eram motivados por uma vontade diabólica de reinar. Uhum. Então tu vai ver isso, cara, em Faraó, tu vai ver isso em Herodes. Todos eles não querem que o Senhor reine, cara. Né? Os reis, os maus reis no Antigo Testamento também, eles tinham esse desejo demoníaco. E nós carregamos essa semente hoje, querendo reinar sobre as nossas vidas, nossas escolhas, né? Enfim, sabe? Eu creio que essa é uma presença bem satânica, né? Nessa herança pecaminosa, né? O pecado carrega essa herança diabólica nele, né? Não sei como é que tu vê isso. Eu acho que é a síndrome da queda, né? Se tu for ver, a queda ela é idolátrica também, né? O que Satanás está prometendo é o que eles já tinham, né? Eles já tinham, como tu falou, né? Já eram como Deus, eles já tinham, já poderiam comer o fruto, e o que ele promete ali, na verdade, é uma mentira, né? Na verdade é uma mentira, né? E leva o ser humano ao invés de se voltar ao Criador como sumo bem, ter em Deus a identidade deles, leva uma confusão. Tudo que Satanás promete, na verdade, leva eles a uma confusão existencial, né? Existencialista. Então, eu preguei sobre isso recentemente, antes de acontecer muita confusão na igreja. A gente tem pessoas, tem que tirar pessoas, enfim, tava pregando uma série chamada Falsos Deuses. E eu acho que foi ali onde a gente invocou o Satanás. Eu tenho pra mim, assim, eu tenho certeza que tem um sermão que eu saí do púlpito, eu desci e eu tive, assim, uma convicção que Tu Deus... vai no culto pra quê? Pra invocar o Senhor, o Espírito Santo? Não, pra Não, pra desafiar o invocar capeta. o diabo, pra desafiar Satanás. Teve um dia que eu desci do púlpito e falei assim, cara, eu acho que o inferno vai se levantar. Porque começamos a nomear os falsos deuses, deuses da cultura, assim, né? Alguns deuses. E um dos deuses que eu preguei foi justamente o deus do ego, né? Tem um sermão, Falsos Deuses, o deus ego, né? Onde eu expus essa tentação de Satanás e mostrei como Satanás agiu para desmerecer o poder de Deus, mentir para eles o que eles já tinham, inverter tudo, e como isso levou o ser humano a um vazio existencial muito grande, né? Enfim, eu agora entrei num Não, mundo mas é muito paralelo. bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Em quarto, Satanás procurou fazer o pecado parecer bom. Mas, Gênesis 3:6 nos diz, vendo a mulher... Nossa. Vendo a mulher que a árvore era boa, o que mudou a cosmovisão dela. mudou tudo, né? Aqui, ela, quando tu enxerga algo que é ruim como bom, aqui a conversão ocorreu. Mudou os afetos dela, mudou. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Cara, eu preguei na série sobre batalha espiritual, sobre a primeira coisa que eu preguei sobre a batalha pela sua cosmovisão. A gente brinca sobre a galerinha da cosmovisão e eu não vejo ninguém falar sobre batalha espiritual junto com cosmovisão. E eu acho que isso é extremamente unido. O que o diabo quer é mudar a tua cosmovisão, cara. Exato. É mudar a forma como tu olha as coisas. É te botar beleza nas coisas. Porque nós somos atraídos pela beleza. Nós somos atraídos por isso, cara. Nós fomos feitos pra beleza, cara. Né? Então, olhar as virtudes como algo bom, olhar a santidade como algo bom, olhar a renúncia ao pecado como algo bom, olhar o pecado como algo ruim, olhar as coisas de Satanás, da carne como algo ruim. Eu acho que a maior batalha de Satanás é mudar a forma como nós olhamos a realidade. E aqui a gente vê que, cara, eu acho que é um dos textos mais tristes de toda a Bíblia é quando Eva, antes de tocar no fruto, ela já quer, né? Ela já quer. Ela já considerava aquilo bom. A mente dela foi transformada, né? Ixi. Forte. Começa a entender como o ataque de Satanás acontece no nosso coração também, né? Muitas vezes. Né? Tem ali a tua esposa, a tua família, e o diabo vem e diz, olha, seria muito mais feliz se tu transasse com a tua colega de trabalho. Nossa. Ela pode te dar um sexo muito melhor do que tu já tem. E é mentira, né, cara? Pode ser. É mentira. Vamos lá explicar, né? Pode ser que a relação sexual seja muito boa, mas a desgraça que vai acontecer na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nunca vão valer. Não vale a pena. Nunca vão valer a pena. E o pior é que dizem que nem é tão bom.
Eu falei que. Não, eu conversei com caras que adulteraram Sim. e eles disseram assim pra mim. Não foi bom. Porque vamos tentar pensar com a cabeça de cima e não com a de baixo. Né? Uhum. Cara, o ato sexual, ele é uma dança. Sim. Ele é Sim, uma sim, dança. sim. Envolve duas pessoas. Então, assim, a, a coisa pra ser boa, tem que conhecer um outro corpo da pessoa. E tu leva. Eu li um livro, A Celebração do Sexo, ele disse que tu. Ele disse que o ápice do ato sexual ele demora 34 anos pra ocorrer. Eles têm várias pesquisas e eles chegam à conclusão que a pessoa não provou o melhor sexo enquanto ela não transar 34 anos com a mesma pessoa. Isso só acontece dentro do casamento. Sim, Né? sim, não tem como, né? Então, tu vai ocupar, tipo assim, se tu for um amante, um amante dedicado, um amante, eles chamam de, tem amantes egoístas e amantes servis, que servem, né? Então, se tu for um amante servil que serve o teu cônjuge, tu vai crescer em qualidade e entendimento. Se os dois cônjuges, eles estiverem, assim, pensando em servir um ao outro, quando eles alcançarem 34 anos tendo relação sexual, eles vão experimentar o melhor ato sexual que existe. Então, cara, tu não vai transar 34 anos com uma amante. É. Né? Então, cara, ele é ilógico que vai ser bom. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. E o resultado, como a gente E vê, ainda né? que fosse, eu tô me referindo só ao ato sexual. Sim, ainda que fosse. Ainda que fosse, não, o pós não valeria a pena. Uhum. Quanto tempo demora o orgasmo do homem, cara? O orgasmo. Sim, 2 segundos, 3, sim, muito 4. rápido. É muito rápido. É todo um caos, assim. Nossa, Nossa Senhora dos Evangélicos, nem fala, né? Então é o que Satanás promete pra Eva, né? Que ela compra e que no fim. E é triste, né? Porque a partir do momento que eles comem, assim. E eu acho assim. A desgraça ela é muito imediata, né? Eu me converti com 17 anos. Com 17 anos eu me converti. Cara, e eu era viciado em pornografia, viciado em masturbação. Era viciado em toda essa porcaria, né? E eu lembro, assim, quando eu comecei a me converter e tinha uma namorada no mundo, assim. Eu lembro que, lendo a Bíblia, assim, ninguém nunca tinha me falado especificamente, até porque na minha igreja lá, o discipulado não tratava do pecado em si, que, pô, fornicação era pecado, assim, né? Mas eu lembro das experiências de transar, assim, e ir pro banheiro e chorar, cara. Porque eu sabia que eu tinha pecado contra o Senhor. Mas na minha cabeça, assim, pô, estamos transando, estamos fazendo algo bom, né? Mas chorando depois por ter pecado contra Deus. E da mesma forma, quando eu comecei a vencer a masturbação, era assim também. Né? Então, caía, era no pecado, na hora, no frenesi, agora vai sair, babá, mãozinha de Playmobil, 17 anos, pum. Quando terminava esses 2, 3 segundos, né? Batia aquele sentimento de o que eu fiz contra Deus. Vazio. O vazio. Vazio existencial, que é o que acontece no pecado, né? E eu lembro, assim, de adolescente, colocando essa decisão na minha cabeça, né? Que eu não faria mais aquilo. E tive por muito tempo mesmo, vitória. Depois foi casamento e foi só vitória. Né? O cara, o casamento acaba com isso. Não acaba com a tentação, Não. né? Exato. Mas nos dá um subterfúgio pra vencer isso também. O meu líder de jovens, ele dizia o seguinte: o diabo ele tem uma mala de ferramentas quando tu é solteiro. Uhum. Quando tu casa, ele fecha essa mala de ferramentas e ele pega uma outra mala de ferramentas e abre ela. Uhum. Agora eu vou usar outras ferramentas. Exato. Exatamente assim. Exato. Então, Satanás ele é ativo, mas ele é plenamente debaixo do controle de Deus. Então, ele é ativo, mas ele está plenamente debaixo do controle de Deus. A despeito dele ter conseguido fazer com que Adão e Eva desobedecessem a Deus, quebrando o pacto com ele e lançando toda a raça humana no pecado, Satanás permaneceu sob o controle de Deus por toda a era do Antigo Testamento. Isso é evidente pela relação de Satanás com Saul, em 1 Samuel 16, 14 a 23. E nos tratos de Satanás com Deus a respeito de Jó. Em Jó 1. Satanás não podia agir além dos limites fixados por Deus em seu soberano poder de Criador. Sem a vontade permissiva de Deus, ele não pode sequer se mover. Graças a Deus. Né? Forte isso. Graças a Deus.
que era Agostinho que dizia isso, não era? Que Satanás é o cão de Deus, é o diabo de Deus. É o Lutero. Era o diabo de Deus, né? Limitado à ação do Senhor. Qual é a pergunta 28? Abre na internet, por favor. O catecismo. Do Catecismo de Heidelberg. Não, e até te falar isso, né? É louco que o pessoal que fala do milênio, né? Mas por que Deus solta o diabo no final do milênio? Porque Deus que soltar. Simples, é o diabo dele, ele solta ele no final. Exato. Eu acho que também pra ficar claro que os homens amam o diabo. Uhum. Porque muitas coisas vão ficar maquiadas sem a presença do diabo ativa durante o milênio. É de Heidelberg. Heidelberg. Pergunta 28, de Heidelberg. Catecismo. Uhum. Tô abrindo aqui. 1563, pergunta 28. Para que serve a criação? Para que serve saber da criação e da providência de Deus? Isso? Uhum. Vamos ler aqui. Para que tenhamos paciência, em primeiro lugar, em toda adversidade e mostremos gratidão, em toda prosperidade, e para que, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma pode nos separar do amor dele, porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele não podem agir nem sequer se mover. Falando sobre Satanás, né? Romanos 8, né? Sou bem certo que nem anjos, né? Nem demônios. Qualquer outra criatura. Nem qualquer outra criatura. Enfim, cara. Enfim. Então, assim, eu vou parar aqui. E eu acho que nós precisamos, assim, lembrar, enquanto a gente está fazendo esse estudo sobre a pessoa de Satanás, lembrar que ele está debaixo do controle de Deus. Que ele não tem como nos alcançar. Que Deus vai continuar nos guardando, né? Nós devemos continuar nos santificando, buscando o Senhor em humildade, guardando nosso coração, lutando contra ele, lutando o bom combate. E o Senhor Deus há de nos dar vitória, há de ser conosco, e a obra de Deus há de triunfar, né? Enfim, eu colocaria aqui como pergunta para os caras, para meditação aqui, a questão de o que o diabo tem te dito. Uhum. Pensei a mesma coisa. O que o diabo tem dito pro teu coração. Uhum. Porque a gente sabe o que ele disse para Eva, né? Então é óbvio que não vai distinguir disso aqui, porque nós vimos a tentação do segundo Adão em Mateus 4, em Lucas 4, no deserto. O que o diabo disse para Adão, para Eva, o que o diabo disse para Jesus, e quais essas três áreas, né, tem sido a área de tentação do diabo na tua vida, né? Que o apóstolo João vai dizer, né, que é a tentação da carne, a tentação dos olhos e a soberba da vida, Uhum. né? Então, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que é essas três áreas que Eva foi tentada ali, né? O próprio texto bíblico diz isso. Eu não sei se tá saindo o choro da Isabel aqui, ô Pedro. Tá saindo um pouquinho. Tá saindo um pouquinho? Não, é a Maria. Ó, essa é a vida de uma aula gravada em casa, gente. Tá bom? Então pensem nisso, tá? E vamos encerrar por aqui, né, Mike? Isso aí. Tá bom? Até semana que vem. Valeu. Valeu.